quiser dar um pouco de testemunho dele, fica à vontade. Vamos orar um pouco. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, Senhor, pelo fôlego que nós respiramos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia que se renova todos os dias, Senhor. Te agradeço, Senhor, desde já, por todas as pessoas que entrarem nessa live, Senhor. Que elas venham ser abençoadas e edificadas por tua palavra, Senhor. E que não venha ser a Laís ou o Cauê falando, mas que venha ser Jesus através de nós. Usa os pais como um teu instrumento em tuas mãos, Senhor. Nós estamos disponíveis no teu recurso, Papai. E que teu Santo Espírito, Senhor, venha nos guiar em cada palavra, Senhor. E que nós venhamos falar apenas o que edifica, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a frutificar cada vez mais. E que o teu nome venha ser glorificado em tudo que a gente faça agora, nesse momento. Em nome de Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, Laís, que maravilha receber essa admiração que você tem por mim. Porque você, para mim, é uma mulher de Deus, um exemplo para mim. E eu fico admirado com o que o Senhor faz na sua vida, né? E é uma coisa que eu sempre converso com o David, é que eu digo sempre, para mim, a Laís é muito mais espiritual que eu. Eu considero assim, acima. Porque eu vejo assim que, apesar de tudo, é uma fidelidade. Uma fidelidade ao Senhor. Aqui. Eu já fazer essa brincadeira agora. Fala isso. Adorando o Senhor. Amém, aleluia. Laís, a gente já começou, né, com oração. Mas por que tu pensou assim, por que tu pensou assim nesse tema? Assim, qual o profundo? O que Deus tem falado contigo através desse tema, assim, sobre identidade? É algo que você sabe que na célula tem aquele momento de compartilhar a edificação, né? Então, nas últimas células, acho que as últimas 6 células, Deus, toda vez o assunto era diverso, sobre fé, sobre família, sobre comunhão, mas quando eu ia falar, que tu sabe que nós somos democráticos, né? Todo mundo tem um minutinho para falar. Aí, quando chegava a minha vez, de alguma forma eu iniciava falando do tema da semana, do culto do domingo, mas sempre acabava no assunto que eu dizia assim, não podemos deixar o inimigo roubar a nossa identidade. Sim. Eu sempre analisava meio que com isso. Aí eu estava falando, eu estava assim, analisando assim, Espírito Santo, ele é nosso amigo, né? Com certeza. Ele é que nos fortalece contra o pecado. Eu digo, Espírito Santo é uma coisa de diferente, porque assuntos diversos, e no final sempre acaba conduzindo para essa frase, não podemos deixar o diabo roubar a nossa identidade. Aí quando, inclusive vai ser até o tema do nosso culto de jovens, né? Aí quando o dele estava fazendo a divulgação lá no Canva, eu digo, rapaz, nem sabia que esse seria o tema, mas para mim foi total confirmação, porque boa noite. Porque eu já venho falando de vários assuntos aqui sobre comunhão, sobre família, sobre fé, e no final Deus sempre me conduz a essa questão. Então, a gente não pode deixar o inimigo roubar a nossa identidade, porque quando ele encontra essa brecha para roubar a nossa identidade, a gente fica sem base, a gente fica sem direção, a gente fica cavaleando dos pensamentos. E eu falei assim, eu sempre gostei de falar de Jesus, né? E agora eu comecei a página, né? Eu falei assim, com certeza vai ter lives, né? Pra gente compartilhar, falar. Daí se ouvirem, serem abençoados também. Mas eu digo, tem que começar com isso. Porque se Deus já tá falando, ó, há meses, não posso mastigar só para mim, cabeça. É verdade, Laís. Tem que multiplicar essa semente. Só para mim foi egoísmo, né? Então é algo que tem me fortalecido muito como cristã. De que, independente da situação
emocional, espiritual, físico. Eu tenho que entender que, dependente do que aconteça, a minha identidade tem que permanecer em Cristo. Então, umas 8 células, tipo, assunto muito... Tipo, parece que não tem nada a ver. Aí, tipo, vamos supor, um culto sobre fé. Aí eu falava, gente, fé é isso. É parecer que nada vai dar certo, mas na hora dá certo, pela fé em Deus. Aí no final, o Espírito Santo estava me relembrando o tempo todo essa frase. Relembre ele. Aí eu dizia, gente, e no meio de tudo isso, não deixe o inimigo roubar a identidade de vocês. De certo, de Deus, de amado. Porque ele quer isso. Ele quer roubar a nossa identidade para que a gente fique sem âncora, sem estrutura. Eu gosto muito de Salmo, né? Ele é a nossa rocha. Então, a gente tem essa rocha, porque senão o barco afunda. Mas, graças a Deus, nós temos uma rocha eterna. Esperança viva. Então, isso é o que me motiva todos os dias. Acordar e lembrar. Eu tenho uma identidade firmada nele. É por ele que eu estou. O propósito está nele. É sobre ele. É tudo para ele. Então, tudo começa a se alinhar. Não sobre a Laís, mas sobre o que ele é na minha vida. Sim. Então, eu pensei, não, esse tem que ser o primeiro tema. Tenho milhões que eu queria comentar, mas não, esse tem que ser o primeiro. A nossa identidade está em Jesus. Ele é a estrutura. Ele é o que nos permite, é o que nos dá força, é o que nos fortalece, é o que nos permite lançar sementes, é o que nos transforma. Sem Jesus, a gente é nada. Nada. Perfeito, nada. Laís. Tu falou exatamente, acho que quase tudo que eu vou falar aqui. Mas tudo é perfeito. Mas como você disse mesmo, o Senhor, Ele nos dá uma identidade. Não somente uma, né? Ele, em vários versículos, quando Paulo está escrevendo no Novo Testamento, a gente vê bastante ele falando sobre a identidade de cada crente, cada função de cada crente, mas sempre ia falar de vários tipos de identidade. E eu separei algumas aqui para a gente meditar, para a gente comentar sobre, e é muito importante. E como tu disse, essa identidade a gente só tem em Cristo, a gente não tem em outra pessoa, não em outro caminho, em outra religião, em outra fé, não tem, né? A gente só tem em Cristo, somente nele. Como tu disse, é Ele, é somente Ele, é sobre Ele, não é sobre nós, não é sobre status, não é sobre igrejas, não é sobre placas de igreja, é sobre Ele, né? É sobre Ele. E eu acredito muito que eu aprendi muito sobre essas coisas a respeito, que é sobre Ele, não é sobre placas. Foi com vocês da IPVAN. Uma igreja tão amorosa, uma igreja tão maravilhosa, principalmente com você, com o David, com Mirla, a célula edificando. Vocês me trouxeram essa visão, apesar que as escrituras já trazem isso, mas Deus usou vocês para me trazer esta visão, né? E eu tenho certeza que eu aprendi muito sobre identidade, principalmente com vocês. Claro que a gente aprende com a palavra, mas a gente tem que ter humildade em reconhecer também que a gente aprende com os nossos irmãos. É verdade. Aí, bora ler aqui uma passagem bíblica, onde vamos falar sobre identidade. Aí depois a gente vai ficar manuseando, a gente vai para outros versículos, para a gente entender. Então, a gente vai ler aqui em Efésios 2. Olha, bênção. Ai, amo Efésios. Efésios 2. Quando você tiver abrido o versículo aí, você me diz. Já consegui, a espada tá aqui, ó, Efésios 2. Tá afiada. Vamos ler do verso 3 até o verso 10. Eu vou ler aqui. Entre os quais todos nós também
Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro, na abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bom, aqui é um texto muito importante, porque é uma carta assim direta, profunda sobre a salvação, né? De cada crente, a salvação, porque Deus morreu por nós, porque Jesus morreu por nós. Aí, o que eu separei aqui é o que nós éramos, qual era a nossa identidade antes de Cristo. É importante nós relembrar qual era a nossa identidade. Qual era a nossa identidade? O que nós era antes de Cristo. E o que é uma pessoa sem ter Cristo, né? Aqui a gente vai ver no verso 3, que ele vai dizer que a gente era filhos da ira. No final do verso 3 vai dizer, éramos por natureza filhos da ira. A primeira característica, a primeira identidade que a gente tinha antes de estar com Cristo, era que a gente era filhos da ira. Ou seja, a ira de Deus estava repousada sobre cada um de nós. A gente ia herdar o resultado de uma ira, né? Então a gente tinha uma identidade que era filhos da ira. A outra identidade que eu separei aqui, que está no verso 5, que é que nós temos uma identidade de mortos, de pessoas mortas. No verso 5 vai dizer bem no início, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. A gente tinha uma identidade de pessoas mortas. Ou seja, então a gente assimila e diz, se uma pessoa não está em Cristo, essa pessoa está o quê? Morta. Porque a gente sabe muito bem, nós que servimos o Senhor, que Ele diz que Ele é o caminho e a vida. E a gente sabe muito bem que só o Senhor é a vida. Só nele há vida. Se agora as pessoas, elas acham que se elas estiverem fora de Cristo, elas têm uma vida. Claro que têm uma vida, mas eles não têm a vida. Ter uma vida da vida. Exatamente. Ter uma vida é uma coisa. Ter uma vida é uma coisa. Ter a vida é outra coisa. É outro mistério. É uma coisa mais profunda que nem todo mundo tem. Com certeza. Nem todo mundo tem. Então, a gente vê que a gente tinha duas identidades aqui, de acordo de Efésios capítulo 2, a gente tinha uma idade de pessoas de filhos da ira e pessoas mortas. É muito forte a expressão aqui, muito forte. A gente estava morto, a gente não tinha vida de jeito nenhum. E se você que está aqui nessa live, você é uma pessoa que está fora do caminho de Cristo, eu queria dizer para você, você está morto. Você está herdando a ira de Deus. Mas você, neste momento, vendo essa live, vendo essa regravação de live, você pode ser alcançado e se tornar filho da vida. Aleluia. É vivo e ele está disponível. Disponível. Eu gosto muito de uma frase clichê que os crentes falam, mas é verdade. Enquanto há vida, há oportunidade de se arrepender. Enquanto há fôlego. Exatamente. Se voltar para o verdadeiro caminho, que é só um. É só um. Aleluia.
Mas continuando, agora a gente vai ver o que somos. Quais são as nossas identidades? E o que chamou muito a atenção aqui é porque, às vezes, como tu falou, Laís, o Satanás, o inimigo de nossas vidas, quer roubar essa identidade da gente. Ele quer dizer, não, você não é isso. Ele começa a lançar os pensamentos, você é isso. Ah, você pecou, você é um pecador. Ah, você pecou, você fez isso, você é isso. Perdão. Você não merece o perdão, você não é nada, não sei o que. A gente realmente não é nada sem Cristo, mas como nós estamos com Cristo, nós temos muitas identidades. Muitas identidades. Na mente da pessoa. Não, você não é merecedor do perdão. Exatamente. Salvação, mas não, nós somos dignos, porque é sobre ele a salvação. Aleluia. Exatamente sobre isso. Auto-salvar, é tudo sobre Jesus. Verdade, é tudo sobre ele. Essa live começou maravilhosamente porque a gente colocou o Senhor no centro de todas as coisas. E o texto de Efésios 2 deixa claro que é sobre ele, que a salvação vem dele, é um dom dado por ele, não é por obras. Mas enfim, não vamos fugir do assunto. Quais são nossas identidades? E a gente, antes da gente entrar nas identidades, como tu frisou, o inimigo, ele tem colocado na cabeça dos nossos amados irmãos, da igreja, de algumas pessoas que realmente são fiéis ao Senhor. Nós estamos falando de pessoas que nasceram de novo, querendo roubar a identidade deles. Você não é isso, você não nasceu para isso. Aí quer colocar, quer puxar essa pessoa para ter uma idade de filho da ira, identidade de morto. Mas a gente sabe que a gente tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Não só uma, mas várias, através de vários textos bíblicos, a gente vai ver umas identidades maravilhosas que o Senhor colocou para nós, cada um de nós. E nesse texto de Efésios 2, a gente vai ver que a primeira característica, a primeira identidade de um filho é que ele é amado. Glória a Deus. É maravilhoso. Isso aqui me tocou de uma forma quando eu estava meditando hoje à tarde, porque a primeira característica de Efésios capítulo 2 é que nós somos amados por ele. A gente vai ver isso no verso 4. No finalzinho, mas vamos ler completo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Ou seja, ele nos amou de tal maneira que a gente nem consegue explicar. Então, pelo seu muito amor que nos amou, a gente é amado. A gente foi amado mesmo estando contra a vontade dele, ele estava nos amando. A gente estava rejeitando o Senhor, jogando o Senhor para longe, mas o Senhor estava dizendo, eu quero é você. Eu tenho uma nova identidade para você. Então, a identidade... Testa tudo, né, Cauê? Essa questão de que ele fala, Deus é rico em amor e misericórdia. Contesta toda cidadania, dizer que a gente não é merecedor do perdão, da salvação. Então, Deus, ele não tem um amor limitado. O amor de Deus é ilimitado, é incondicional. Então, ele é rico em amor e misericórdia. Ele provou isso através de Jesus. E prova Deus. Então, recapitulando, a gente tem a identidade de ser amado pelo Senhor. E essa identidade Satanás não pode tirar. De maneira nenhuma ele tira essa identidade dos filhos de Deus. Então, a primeira característica é que nós somos amados. A segunda característica, que é maravilhoso, que é poderoso. Eu não sei, Laís, se tu já escutou a música de Laura Sogueles, que ela fala que nós somos feituras do Senhor. Feituras de Deus. Mas com certeza você botou na cela. Mas a gente vai ver aqui nesse texto, porque a segunda característica, a segunda identidade que nós temos em Deus é que nós somos feituras dele. É maravilhoso. Isso está localizado no verso 10. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O texto ele vai deixar claro que nós somos feitura de Deus.
Mas o que significa ser feitura de Deus? Eu andei fazendo umas pesquisas sobre esse texto, sobre essa palavra no grego, para sabermos o significado, o mais profundo. E quanto mais profundo a gente vai, mais nós ficamos impactados com a palavra de Deus. Mais nós ficamos tocados, meu Deus, como o Senhor me ama. Eu sou amado, eu sou feitura do Senhor. E vamos ao mais profundo. Em grego, essa palavra, ela tem raiz na palavra poema. Poema. Essa palavra poema, lembra o que palavra portuguesa, Laís, que tu acha poema? Poema. É com PH ou com F? É P-O. P-O-I-E-M-A. Poema. Me lembra poema mesmo. Exatamente, exatamente. É da onde vem a nossa palavra poema. Olha que maravilha. Então a gente já está pegando aqui o rumo da palavra feitura. Isso sugere que nós não somos meros produtos na mão de Deus, mas sim uma obra de arte, um poema, uma criação cuidadosa e intencional de Deus. Olha que profundidade. Intencional, com propósito. Exatamente. A gente vai ver nesse final do verso 10 que Deus preparou caminhos para os filhos, para eles andarem nele. Ou seja, os filhos não têm escolha. Filhos não vão andar em qualquer caminho. Filhos vão andar no caminho que Deus preparou para ele andar. Que maravilha. Então, nós somos feituras de Deus. E como a gente aprendeu aqui, que feituras, a gente não somos meros produtos na mão de Deus. Nós somos uma criação cuidadosa e intencional de Deus. Ou seja, Deus teve uma intenção profunda em fazer nós feituras dele. A gente vê isso, que ele teve uma intenção tão profunda, ele teve um cuidado tão profundo que ele entregou o seu filho unigênito por cada um de nós. Né, Laís? Com certeza. A gente vê que Deus ele tem uma preocupação, um amor eterno pelos filhos dele quando ele entregou o seu filho por cada um de nós. Então, recapitulando, o que nós éramos antes de Jesus Cristo, a gente tinha uma identidade antes de Jesus Cristo, que era a identidade filho da ira. A outra identidade, nós éramos mortos. Mas depois de Cristo nós temos novas identidades. Nós somos amados e feitura dele. Isso é uma maravilha. Isso é resultado da graça. Mas é bom a gente deixar frisado aqui que se você quer ter essa característica, se você quer ter essa identidade de ser amado, de ser feitura de Deus, você tem que estar junto com Cristo. Você tem que nascer de novo. Porque só em Cristo nós podemos ter essa identidade. Só em Cristo nós podemos ter uma identidade de ser amado. Só em Cristo nós podemos ter uma identidade de feituras de Deus. Entender a revelação do amor de Deus, que é enorme, é grande demais. Exatamente, Laís. Você quer comentar alguma coisa? Pode comentar. Eu vou comentar um versículo, né? Vamos, Primeira, esse aqui eu não vou abrir para ler, eu já vou abrir para ler o João 15. Mas João 15. 11:1, Paulo vai dizer que sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então a Bíblia, ela se baseia nisso. Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que se perguntar o que Jesus faria, como ele agiria nessa situação. Então, o cristão que ele deseja todo está firmado nessa identidade, porque depois que ele sabe, depois que ele é consciente disso, ele tem que permanecer firme nisso, na identidade nele. E para permanecer firme nisso, ele tem que entender como cada dia mais ele pode melhorar, ele pode imitar Jesus no que ele agir, a sua forma de falar, de agir. Então, nós temos que transmitir mesmo a luz que Deus nos entregou, porque Ele é luz na nossa vida. Aleluia. Vou meditar agora, mas foi uma bênção, Efésios 2, muito edificado. João 15, vou ler do 1
É o Evangelho? É, Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 4. Capítulo 1. Não, capítulo 15, do verso 1 ao 4. Ok. Sim. Aí eu vou logo dizer por que eu escolhi essa referência. Porque nessa referência vai falar sobre a dependência que o cristão também tem que ter. Ele entende que ele é amado, ele entende que ele é uma criação intencional, né? Como tu falou, uma criação não por acaso, mas uma criação com propósito. Mas ele entende também que ele, para ele caminhar com Cristo, ele também tem que depender de Cristo, no sentido de que é Cristo que opera através de nós. É Ele que faz o tempo todo. E requer muita humildade de entender que é Ele que agrega sabedoria, é Ele que dá entendimento, discernimento, é tudo dele. Ele é a fonte. Então vamos começar. Eita, é forte. Já quer pular, Laís, de animação? Ô, Glória. Ah, não. A palavra de Deus me deixa. Deixa, mexe com a gente. Eu sou a videira verdadeira. Se não deixar alegre, meu filho, tu já virou gelo, já virou robô, porque isso aqui é forte. É a palavra. Não dá, meu filho. Eu não aceito. Ficar assim, estática, assim, não fosse nada, eu não aceito. É sobrenatural. E Jesus vai dizer dele mesmo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhe falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, enfatizando o verso 3 e 4, a gente só consegue ter vida, a gente só consegue frutificar o tempo todo, ser uma árvore frutífera, ser luz, se a gente estiver nele, porque ele que é a fonte. Ele é o que dá estrutura. Ele é a nossa raiz para que a gente possa ter uma luz para o mundo. Ele que é a base ali, é o que sustenta. Então, essa palavra falou muito profundamente ao meu coração nos últimos 2 dias, que nós temos que permanecer nele, porque permanecendo nele, a nossa identidade vai estar o tempo todo viva, porque ele se renova. E ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, ele é o que me sustenta. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, então aquele que vai se afastando do propósito do Senhor, ele acaba não dando fruto. E o Senhor vai cortando. O Senhor vai separando quem realmente ama ele de todo o coração ou quem está amando ele de 50%. A gente não pode amar ele de 50%, a gente tem que amar ele por inteiro, 100%. E ele fala, e os que estão lutando nesse propósito, ele luta ainda. Então agora a gente vai ter uma aula bem básica de biologia, porque a Bíblia é cultura também. Para quem não sabe, a Bíblia toda fala sobre ciência. A Bíblia, eu diria, que é o livro mais inteligente de todo o universo. Não é nem o mundo, de todo o universo. Com certeza. Então ele fala que para a árvore dar mais fruta, ela tem que ser podada. Porque se tiver um excesso de folhas, vai sobrecarregar. Então, tudo que não acrescenta em nossas vidas, tudo que não está ajudando a dar fruta, ele corta. É a renúncia que o cristão faz. Essa que é a poda. É a renúncia para logo simplificar. A poda que o Senhor faz em nós é a renúncia, que nós todos os dias temos que fazer. Ele está nos aperfeiçoando. Paulo vai dizer, ele me aperfeiçoou em meio às minhas fraquezas. Então, a gente nós somos fracos, mas ele nos fortalece dia após dia, nos fortalecendo, nos ajudando a renunciar ao pecado. Então ele nos poda, porque tudo que sobrecarrega, porque o fardo do Senhor, Jesus vai falar, o meu fardo é leve. Tudo que não vem dele, a gente tem que dar liberdade. O Senhor vai cortando. Vai cortando. Não vem dele, eu não quero. Não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Passa a tesoura, como o Vila diria. Passa a tesoura. Não vem dele, então
temos que descartar de nossa vida de tudo que não vai acrescentar algo em nossa vida, não vai nos fazer crescer. E se a palavra de Deus diz que é necessária essa poda, quando vier essa poda, quando o Senhor estiver trabalhando em nós, a gente não pode ficar com aquela cara de tristinho, ai, o Senhor pediu isso, o Senhor pediu aquilo, Ele vai dar algo muito melhor no lugar, você não está perdendo. Porque Paulo vai dizer que estar com Cristo é lucro. Eu comparo tudo com um esterco comparado a Cristo. Nada é maior do que Cristo na minha vida. Nada tem sentido maior na minha vida. Nada tem propósito maior do que eu reconhecer que Jesus é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Então, tudo que está desalinhado, deixa eu cortar. Você faz essa oração e vai dizer, Senhor, tudo que está desalinhado, poda, Senhor, corta. Porque se não vai me fazer crescer, eu não quero. Não quero. Não vai ficar ligado ao propósito? Também não quero. Porque eu quero estar na videira verdadeira. E a videira verdadeira só existe uma, que é Jesus. Não tem outra videira. A gente pode tentar correr para várias fontes, mas não tem. Então, acho que você deve conhecer, né? Que sobre a mulher samaritana. Junto ao fogo estava eu. Quando o homem judeu Sim. Então, a gente, como cristão que quer permanecer firme, não quer recuar no meio da caminhada, a gente tem que entender que só há uma fonte verdadeira de amor, de paz, de renovo, de propósito. Só há Jesus. O resto é fonte venenosa. O mundo não tem uma fonte boa para dar pra gente. Entendeu? De aparência, pode parecer boa, mas a aparência não é a essência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, de aparência pode parecer boa, mas, ó, não é boa. Não tem uma base sólida. A base sólida só encontramos em Jesus. Ele é nossa rocha. Ele é o nosso firme fundamento. A própria palavra do Senhor vai dizer. Nós só temos um firme fundamento, e é Jesus. Aquele que quiser pôr a sua vida em outro fundamento, como a parábola, eu gosto muito da parábola da casa sobre a areia e da casa sobre a rocha. Aquele que quiser pôr o fundamento da sua vida sobre a areia, sobre uma coisa aleatória que não tem propósito, não flui, não cresce. Porque o crescimento é produzido por Deus em nossas vidas. Pelo operar dele, sobre a gente entregar nossas vidas em consagração a Deus e dizer, Senhor, toda a minha vida, me ajuda a renunciar tudo que não vem de ti. Eu não quero nada que não venha de ti, porque o inimigo é mentiroso, o inimigo é enganoso, o inimigo, ele quer dizer que você está perdendo seu tempo com Deus, que não tem sentido. Eu tenho aqui relembrar. Ai de mim, né, se eu não pregar o evangelho, porque Deus sabe de tudo que Ele fez na minha vida. Então eu estou aqui para relembrar vocês que estar com Cristo é lucro. É a melhor escolha da vida de vocês. Você só está ganhando, você não está perdendo. O mundo parece perda, mas você está sendo aperfeiçoado naquele que te criou. Assim como nosso irmão citou aqui. Nós somos criação intencional. Nós não somos obra do acaso. O nosso propósito é frutificar, e frutificar na videira verdadeira. Frutificar em Cristo. É tudo sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre o operar dele em nossa vida. É sobre ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Instrumento de bênção, de cura. Então essa que é a minha oração. Que todos nós venhamos ser instrumento de bênção, de cura na vida de muitas pessoas. E que as pessoas venham ver Jesus em nossas vidas. Amém. Boa noite, pessoal. Todo mundo que está entrando. Boa noite a todos e a paz do Senhor, que a paz que excede todo entendimento envolva você na sua casa. Em nome de Jesus. Então, dá para falar mais alguma coisa, Laís? Vou falar só recapitulando aqui. Então, nós já falamos que a identidade em Cristo, você tem que ter certeza que você é amado pelo Pai. Você tem que entender que você não é obra do acaso. Você é criação intencional. E você tem que crer que você é dependente dele. É ele que produz os frutos através de você.
Então, que você seja dependente da obra de Deus em sua vida e deixe que Ele te use como uma árvore frutífera. Você, então. Maravilha, Laís. Gostei muito da palavra. Aqui a gente aprende mesmo que é nele e fora dele não tem mais nada, né? E também a gente aprende aqui a soberania dele, né? Ele é soberano e não existe outro maior do que ele. Agora, voltando aqui, eu também trouxe outros versículos também que falam sobre identidade. E temos agora a gente viu que as primeiras identidades, elas são uma coisa bem tal, fofa, tal. Mas a gente tem outra identidade que também é maravilhoso. Não estou dizendo que não seja fofo, que não seja amoroso, mas que exige responsabilidade da nossa parte. E a gente vai encontrar isso, é até meio escondido esse verso, porque a gente sempre foca no que eu vou iniciar. Está localizada em 2 Coríntios, capítulo 5. Se você quiser acompanhar, 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. Ao 20, né? Isso. Ao 20, né? Na primeira. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 17 ao 20. Vou colocar aqui. Tá bom. Quando você Você já encontrou? Já. Olha, minha irmã, tu é rápida. Eu amo meu casamento. Aí aqui tá dizendo assim, ó, vamos ler. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, nós temos aqui várias características. E no verso 17, que é um verso que muitas pessoas conhecem, muitas pessoas citam, e que é muito maravilhoso, né? A gente tem falado exatamente sobre isso. Como a gente falou lá no Efésios 2, que nós tínhamos antes uma identidade muito ruim, e que com Cristo nós temos uma identidade nova, é exatamente o que o verso 17 vai dizer. Que assim como alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, ou seja, aquela identidade de filho da ira, aquela identidade de mortidão, ficou para trás, ficou para a antiga vida. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo, a identidade de amado, a identidade de feitura de Deus, a identidade de filhos que frutificam no Senhor. E então, a gente vai ver que agora nós temos uma outra responsabilidade, que foi a do verso 20, que me chamou muita atenção, porque no verso 20 vai dizer assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos embaixadores. Nós temos outra identidade. Embaixadores de Cristo. Mas o que significa ser embaixador de Cristo? Você deve estar aí do outro lado se perguntando: eu sou embaixador de Cristo? Eu não sei nem o que significa e o que acha que eu sou embaixador. Mas você vai já saber qual é o seu papel, o meu e o de Laís e de toda a igreja. Ser embaixador de Cristo significa ser um representante oficial de Deus aqui na Terra. Glória a Deus. Porque assim, como alguns países, principalmente a Coreia do Sul, que a gente é acostumado, eles também têm um embaixador da Coreia quando ele viaja para algum lugar, para algum país. Ou seja, ele está sendo representante do país dele em outro país. Porque assim como o embaixador representa o seu país, os cristãos são chamados a representar o reino neste mundo.
Aleluia. Nós não somos chamados para estar somente de domingo a domingo na igreja. Não. O Senhor nos chama para impactar uma geração. O Senhor nos chama para nos impactar dentro de nossa casa, no meio da nossa família. Você tem que representar o reino de Deus neste mundo. Você é chamado para representar. Nós somos chamados para representar. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Cristo já subiu e deixou essa responsabilidade para cada um de nós. É minha. E Ele está com nós. E Ele está com nós. E a gente vai ver que Cristo ele vai dizer assim, que eis que eu estarei com vós, mas dentro do contexto que quando Ele diz que Ele estará com nós, é se nós realmente estiver alinhado com o que a palavra está dizendo. Agora, se nós não estamos alinhados, Ele não está com nós. Nós temos que estar alinhados, nós temos que ser embaixadores aqui na terra. Isso, e eu não estou dizendo que nós temos que impor, obrigar as pessoas, mas é que você é uma Bíblia aberta para as pessoas. As pessoas estão olhando. As pessoas estão olhando você. As pessoas estão analisando você. Apesar de elas não serem crentes, mas elas querem ver Cristo em sua vida. Eles querem ver o reino. Então, eu quero convocar a você. Se você se sente nesse momento que você, nossa, mas, meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Eu sou crente, eu vou para a igreja, mas eu não tenho sido embaixador, me identifiquei agora, eu não tenho sido embaixador. Pois este é o momento que Deus vai em conta da sua vida para você despertar. Desperta. Ele vai Seja um embaixador. Ele vai te mover. Ele não quer, como ultimamente Deus tem falado muito comigo sobre enterrar as moedas, né? Os talentos. Os talentos, né? Deus tem falado muito comigo, né? Cauê, eu não quero que tu esteja enterrando os teus talentos. Para nós todos os dias, sabia? O que a gente está fazendo? Mas é verdade. A gente sabe que nem todo mundo tem vários dons. Tem pessoas que têm vários dons, tem uma pessoa que tem só um dom, tem pessoas que têm 2, tem pessoas que têm 4, mas a importância não está na quantidade. A importância está no que nós temos feito com o talento que Deus tem nos entregado. Qualidade é o Exatamente. E esses talentos é que vai nos ajudar a ser embaixador do reino aqui na terra. É com esses talentos. Então, se você que está aí do outro lado dessa tela, você tem um talento, pelo amor de Deus, não enterre. Seja um embaixador de Cristo aqui na terra. Então, nós temos uma identidade de embaixadores, né? Além de nós sermos amados, glória a Deus, feitura de Deus, aleluia. Nós também temos uma responsabilidade que Deus nos entrega em ser embaixadores de Cristo. Sal e luz, também nós temos essa identidade. Eu acho que entra no mesmo contexto de embaixadores, né? Porque nós vamos ter aquela característica, nós vamos carregar essa característica. Então, se nós somos embaixadores, nós temos que ser sal e luz nesta terra. E quem representa tem que fazer a diferença. E é isso. Com certeza. A luz faz a diferença dentro da escuridão. Só faz dentro da escuridão. E o sal assim nós, como representantes, nós temos que fazer diferença no meio de uma multidão toda compusida para o outro lado. Aí nós somos exatamente. Por que eles estão indo em outra direção? O que lá tem melhor do que aqui? Aí vai refletir. Exatamente. É que nem o peixinho lá de The Chosen, que os peixes estão indo assim, né? E o outro tá vindo, todos os peixes estão indo nessa direção. E o outro peixe está vindo contra. Essa é a vida do cristão. Ele vai contra o sistema do mundo. Ele vai contra o sistema da carne. Ele é diferente, não existe, ele não é igual. Não podemos dizer que nós somos iguais, de maneira nenhuma. Então, o Senhor nos dá uma identidade de embaixadores, que nós somos embaixadores aqui na terra. E o Senhor nos chama para ser isso, né? Na verdade, o Senhor nos chama. Quando Ele escolhe cada um de nós,
ele já diz que nós somos embaixadores, né? Ele já diz para nós que nós somos filhos amados, que nós somos feitura dele. Ele nos diz que nós somos isso, né? Então, nós temos essa identidade. Você quer comentar alguma coisa a respeito disso, Laís? Porque eu já tenho outro textinho aqui para a gente fechar com chave de ouro. Eu tenho só a concordar. A gente não tem como... Concordo plenamente. A gente não tem como dizer que tem uma identidade em Cristo sem entender que você não é chamado às mesmas práticas de antigamente. Você não é chamado... tá aqui, você ganhou o título de cristão, mas vou continuar com a vida antiga. Não. Você é chamado a uma transformação de vida. Você aceitou Jesus, você não pode mais viver de qualquer maneira. Porque Deus não quer fazer qualquer coisa na tua vida, tu vai viver de qualquer maneira. Deus quer fazer uma grande obra. Aí tu quer, agora eu vou viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Nós somos chamados a viver diferente. E vou ler só mais um verso aqui. Romanos. Aleluia. Meu Deus, será que é o mesmo versículo que o meu? Vamos lá. Veremos. Ai, meu Deus. 8. É Romanos 8? Eu tinha marcado 2, o 8 e o 9, mas eu vou ler o 8. Que fala sobre justamente ser filho de Deus, né? Que é o que a gente é. A gente é amado, a gente é filho, a gente é uma criatura com propósito, a gente não é obra do acaso. Porque Romanos 8, a partir do 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então nós fomos adotados pelo Senhor. Nós éramos órfãos na mão do inimigo. Mas o Senhor, Ele nos adota. Aleluia. O Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. É uma promessa, é uma afirmação. Nós somos filhos de Deus. Ele diz no verso 16, e o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, nós somos herdeiros. Quem é herdeiro, ele é herdeiro de alguma coisa. E quais as promessas do Senhor? As promessas do Senhor é que nossa casa será abençoada, que nós seremos salvos e que aqui é só o início. Morreu, não é finish, principalmente para quem crê em Cristo. Morreu é passaporte para a eternidade. É uma outra vida, continuação. Continuação, 3 pontinhos. Não tem aquele filme americano que aparece The End no final. Na vida cristã não tem esse The End, entendeu? Corta esse The End. Aqui é continuação. Então, nós somos herdeiros das promessas do Senhor. E ele termina a parte B do verso 17. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, a gente sofre juntamente com Cristo, que Cristo ele morreu por amor a nós. E nós sofremos no sentido de que a gente renuncia, a gente ama Ele de todo o coração e nós somos perseguidos. Nós somos excluídos, nós ficamos à margem da sociedade. Por quê? Porque a maioria quer seguir o contrário e a gente somos os diferentão. Então a gente sofre a dor que Cristo sofreu, a humilhação que Ele sofreu de estar ali. Jesus morreu como um ladrão mesmo, não merecendo. Mas Ele teve que morrer, porque a morte de cruz naquela época era dada aos ladrões. Jesus teve que morrer como ladrão, passar essa humilhação, para que hoje nós vivêssemos em vitória. A palavra vai dizer que vocês são mais que vencedores pelo amor daquele que Ele nos amou e por Ele nós somos mais que vencedores. Então eu encerro aqui minha participação e já glorificando a Deus. Aleluia. Laís, se você leu o mesmo que eu ia finalizar com chave de ouro, maravilha. É Deus confirmando, é Deus fechando com chave de ouro.
E tenho certeza que essa live vai ficar salva. Pessoas que não tiveram oportunidade de poder assistir ao vivo, vão poder assistir, vão ser impactadas. Às vezes essa pessoa está passando por dificuldades. Realmente, porque nós crentes, servos de Deus, que nascemos de novo, nós passamos... ainda não encontrou, mas a direção está em Cristo. Às vezes nós podemos estar passando por essa crise de identidade cristã. Às vezes passa por nossa cabeça, às vezes vem uns pensamentos do inimigo em nossas mentes, que nós não somos filhos, que nós não somos amados. E a gente sabe, a gente tem que ser sincero com uns com os outros, que nós crentes temos falhas. Nós pecamos, nós erramos. Mas a gente não está dizendo aqui que isso deve ser uma prática contínua. Mas a gente está dizendo aqui que isso acontece. Isso vai acontecer, mas a gente nunca vai perder a identidade que nós temos em Cristo Jesus, né? E eu foquei mais no verso 16, Laíse, para comentar, que vai dizer que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o que vai confirmar que nós somos filhos de Deus, primeiramente, o que não vai confirmar? As nossas emoções. As nossas emoções, elas não vão confirmar, eu estou sentindo que eu sou filho. As nossas emoções, elas às vezes têm um intuito, eu posso dizer que 90% de nos enganar, de trair a gente. Mas é uma coisa que a gente tem que analisar. Não é ela que vai testificar. Segundo, não são as pessoas que vão testificar. Porque às vezes a gente pode estar rodeado de pessoas que são julgadoras. Porque ser julgador e ao mesmo tempo auxiliador é uma coisa. Mas agora ser só julgador que te critica, te joga mal, te destrói, te deixa ruim e não te ajuda a melhorar, essa pessoa não te ama. Então não é as pessoas que vão testificar, segundo o texto aqui. Segundo o texto, o que vai testificar é o Espírito. E a gente vai ver que aqui no verso 16, essa palavra Espírito, ela está em E maiúsculo. É o próprio Espírito Santo de Deus que mora em nossas vidas, que está em nossas vidas. É Ele quem confirma, tu é filho, tu é amado, tu é herdeiro, tu és embaixador. Aleluia, é o Espírito dentro do nosso ser, aquele Espírito movimentando, tu é filho, tu é amado, tu é feitura de Deus, tu é embaixador, e esse Espírito fica testificando sempre dizendo a você, você é filho, e isso vai além de emoções, isso vai além do que as pessoas dizem, isso vai além. Então, essa palavra testifica, ela tem o significado de testemunhar, de dar testemunho, de afirmar. Ou seja, esse Espírito Santo, ele vai sempre afirmar a você, tu és filho. Ele sempre vai afirmar a tua identidade. Enquanto o Satanás, que nos rodeia tão de perto, que diz mal da gente, o Satanás, que ele lança as suas vertentes sobre nossas cabeças, que ele fala mal da gente para a gente se entristecer, para a gente desistir da fé, há um Espírito que testifica dentro da gente, que testemunha da gente, que afirma, você é amado, você é escolhido, você é predestinado, aleluia. E essa palavra testifica vai muito além, né? Porque vai muito além, que agora eu gosto muito desse ponto, que vai dizer também que tem o sentido de alguém que testemunha a sua fé até a morte. Ou seja, é até você morrer, esse Espírito, ele vai testificar de você que você é filho. Ele vai testificar que você é filho. Ou seja, nós temos uma identidade que o Deus entrega uma identidade a nós que ninguém pode tirar. Jesus vai dizer que nós estamos nas mãos do Pai e ninguém, nada e ninguém pode nos tirar da mão dele. Nada do amor de Cristo.
Nada pode nos separar. Até ontem mesmo no chá de jovens que teve ontem aqui, a gente cantou a música nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. Glória a Deus. Né? Então nós temos uma identidade entrega de Deus para conosco, que o Espírito ele vai testificar até a morte a nossa fé. Ou seja, meu querido, larga de se preocupar se você vai desviar, se você vai desistir da fé. Repreende esse pensamento que é Satanás que está jogando em você. Repreende, porque essa identidade que Deus lhe entregou é eterna. É para você subir para a glória. Então, perfeito para se aproximar de Jesus. Seja aperfeiçoado nele, no caminho que é ele. De Jesus. Então, a gente meditou aqui sobre identidade. Então, a gente vamos recapitular algumas coisas desde o início. Primeiramente, a nossa primeira identidade, de acordo com Efésios 2, é que nós somos amados. A nossa segunda identidade é que nós somos feituras de Deus. A nossa terceira identidade, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao verso 20, é que nós somos embaixadores do reino. Sim. E a nossa quarta identidade é que nós somos filhos de Deus. Exatamente. Você é filho, você é amado, você é feitura de Deus e você é embaixador do reino na terra. Você não é obra do acaso, como muitos vão querer dizer. Você não é obra do acaso. E Laís, eu queria até comentar uma coisa aqui, que às vezes no meio cristão, às vezes mesmo, as pessoas podem olhar para nós e dizer que a gente é aquilo do nosso passado. Não, mas você ainda carrega marcas. Mas não significa que nós somos aquilo. Sim. Nós somos nova criatura. É tão tal que a gente tem que tomar um cuidado sobre identidade, a gente tem que tomar um cuidado, a gente tem que trazer essa lição para nós, que nós jamais podemos dizer para uma pessoa que ela é nova em Cristo, ela é nova em Cristo, mas a gente vai dizer, mas não mudou. Quando a gente diz isso, a gente está negando o poder do Senhor. O poder de transformação do Senhor. Exatamente, a gente está negando. Então, a gente traz essa lição para nós. A gente tem que ter muito cuidado ao fazer esse tipo de coisa. A gente não pode fazer isso porque a gente está negando o trabalhar e o poder de Deus. A boca. Então, se você for dar a sua boca para uma pessoa, use como fonte de edificação, edifique a vida dela, encoraje ela a prosseguir no caminho, mesmo difícil, mas tem um propósito, vale muito a pena. Seja uma fonte de vida, que jarra vida. Seja uma nacional do Senhor. Aleluia. Água doce. Exatamente. Então, nós temos muitas identidades. E se você tinha dúvidas sobre a sua identidade, daqui você vai sair cheio de conhecimento sobre quem você é. E o mundo, ele pode dizer diversas coisas sobre você. Que você é aquilo, que você é isso, que você é isso, isso ali, isso aqui. Mas o que o mundo diz não é nada comparado com o que a palavra diz. Como o Senhor diz. Exatamente. Não se compara. Se você é fiel ao Senhor, se você realmente se dedica à palavra, mas na sua igreja, no seu meio, você é negado pelas pessoas, saiba que você é amado, saiba que você é acolhido. Mesmo que você é negado pelos homens, entenda que o Senhor não te nega. O Senhor morreu na cruz por você. E você tem as identidades do que a palavra diz. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Ai, Laís, que maravilha. Eu fico muito feliz de poder participar dessa live poderosa. Eu confesso que eu tinha me esquecido. Que eu sou muito esquecida, eu tô com esse problema. Mas aí eu me lembrei. Aí hoje à tarde eu me reservei para me estudar a palavra. E ao mesmo tempo Deus falou comigo.
O que Hernandes Dias Lopes diz. Hernandes Dias Lopes vai dizer muito que quando ele vai pregar um sermão, se esse sermão não impactar ele primeiramente, para depois impactar para quem ele vai pregar, não vai fazer nenhum sentido. Primeiro tem que, se for uma chicoteada, ele tem que levar a chicoteada primeiro. Sim, para cortar lá, é uma espada de 2 gumes, a palavra do Senhor. Exatamente. E aí ele falou isso, e é uma coisa que eu nunca saí da minha cabeça. É tão tal que isso eu ouvi, Laís, em 2022, e ainda está na minha cabeça. É uma coisa muito forte, é uma coisa que também falta muitos empregadores. Cara, a pessoa tem que sentir o que a palavra está passando, aquela coisa forte. Se é uma chicoteada, traz essa chicoteada para ti, porque o Senhor só castiga quem Ele ama. Essa foda aí vai crescendo, não, é pro bem. É verdade, porque Laís, a gente sabe muito bem que o Senhor ele só castiga quem Ele ama. E graças a Deus, Pai, continue me castigando. Se for necessário, Senhor. O Senhor está nos ajudando para a gente não ficar por qualquer pensamento. Porque Laís, se depender de nós. Oh, Jesus. É por tanto que nos move, nos renova. Eu estava meditando também em Romanos 9, só mais essa a gente orar finalizando. Peraí, Laís. Vai. Romanos 9, do 25 ao 26. É 2 versos. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhe declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia! Agora eu vou dar a contextualização, né? O primeiro povo escolhido pelo Senhor, a gente sabe que foi Israel. Mas a novidade que eu digo para vocês, não é o único povo escolhido. Pela cruz, a porta se expandiu. Ele diz aqui: chamarei de meu povo quem não é meu povo. Porque a Bíblia vai falar dos gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Então, por intermédio da cruz, nós somos acolhidos pelo Senhor, nós somos amados, nós somos povo dele, povo escolhido. Então, eu queria relembrar nesta noite, para quem está vendo hoje: você é povo escolhido. Você não, pode até não ter sangue judeu nas suas veias, mas você tem um sangue da criação aí, você é marca da criação, você é amado, você é amada, você é povo escolhido do Senhor. Então, que isso fique selado em nossos corações. Nós somos amados, nós temos propósito, e o Senhor ainda tem muito mais para realizar através de nós. Amém? Amém, Sim. Aleluia. Filhos do Deus vivo. Muito forte. Laís, eu estava aqui, né? Eu acho que eu recebi um direcionamento da parte de Deus para a gente orar por essas pessoas que vivem com dúvidas de identidade. Desse pensamento, né? É muito difícil. E o que nós podemos fazer é orar. Vamos repreender todo espírito de confusão agora. É verdade. Então vamos orar. Podemos fazer assim, ora iniciando. Aí quando eu achar que já é pronto, fala amém. O amém vai ser a minha deixa para eu seguir. Começa. Perfeito, eu começo então. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado. Senhor, nós queremos tanto te agradecer, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de poder fazer essa live, Senhor, e poder ser instrumento de edificação para os nossos irmãos, né, Senhor? Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de poder te servir, Senhor. Então, Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, direcionamento. Só um momento aqui, rapidinho, Laís. Só um momento. Perfeito, voltei. Meu irmão que chegou aqui em casa. Sim, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, abençoando, Pai, a vida de cada irmão que esteve aqui presente, Senhor. A vida de Laís, a tua serva, a tua amada, Senhor. Pai querido, que o Senhor esteja envolvendo, Pai amado,
a vida de cada um, Senhor, que ouviu, Senhor, e está com crise de identidade, Pai. Pai, nós queremos repreender a voz de Satanás, Senhor. Tudo que Satanás tem lançado, Senhor, sobre a vida de cada um deles, pensamentos negativos, pensamentos depressivos, pensamentos de falta de identidade. Senhor, nós queremos repreender neste momento, nesta noite, no nome de Jesus, Pai. Que haja paz sobre esse entendimento, que essa pessoa pegue essa identidade de filho amado, Senhor, para eles, em nome de Jesus, e que toda dúvida caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, ser com eles nesse momento, ser com nós nesse momento, nos ajuda a servir melhor, nos ajude a olhar para Ti cada vez mais. No nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém, glória a Deus. Vou prosseguir. Pai, eu concordo com tudo que o teu servo Cauê disse, Senhor, e nós te pedimos. Repreende todo espírito de confusão nas mentes, Senhor. Que assim como o Paulo disse, eu mantenho os olhos fitos na cruz. Que eles mantenham os olhos fitos em Ti, Jesus. Entendendo que não há outro caminho que nos leve ao Pai, que nos leve ao céu. Só há um caminho e é Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que ressuscitou o terceiro dia. Por amor a mim, a Cauê e a todos que ouviram, Senhor, essa live. E a todos que não ouviram também, mas que eles se relembrem que eles são amados, sim, que eles não são obra do acaso, mas que o Senhor tem um propósito, que o Senhor chamou e o Senhor quer frutificar através deles, em nome de Jesus, e que a identidade em Cristo venha a ser firmada hoje e nunca mais se apague, em nome de Jesus, amém.